Sabe, existem jornadas na vida que começam muito, mas muito antes da gente dar o primeiro passo. Elas começam dentro da alma. São aquelas horas em que a fé parece que pede pra gente arrumar as malas, mesmo com o coração cheio de incerteza. Gênesis, capítulo 46, conta uma dessas travessias. Uma história que, no fundo, nos lembra de uma coisa. O segredo não é conhecer o mapa, mas confiar em quem vai com a gente. E aí vem a grande pergunta que pulsa no meio dessa história. Uma tensão que Jacó viveu e que, vamos combinar, todos nós conhecemos um pouco. E se o caminho da obediência nos levasse para um lugar que parece um desvio, uma descida, um lugar que parece ser o abandono daquela promessa que nos sustentou por tanto tempo? A gente encontra aqui um Jacó já no fim da vida, um patriarca que carrega no rosto as marcas do tempo, das perdas, dos milagres. E a ideia de descer ao Egito soa estranha. Soa como uma quebra na melodia da promessa que embalou sua família por gerações. Canaã. Ir para o Egito não era só uma viagem, parecia um passo para trás. E é nesse limite, entre a memória e o medo, que ele faz a única coisa que podia lhe dar uma direção. Mas antes de mover os pés, Jacó aquieta o coração. Ele para. Ele para em Berseba, um lugar que não é só um ponto no mapa, mas um santuário de memórias. É ali, bem na fronteira entre a promessa que o formou e o futuro que o assusta, que o silêncio dele vai buscar a voz que pode acalmar qualquer tempestade. E a escolha por Berseba, olha, não foi por acaso. Ali, a fé da família dele tinha raízes profundas. O avô, Abraão, e o pai, Isaque, tinham encontrado Deus naquele mesmo chão. Então, quando Jacó constrói um altar, ele está conectando a decisão dele, essa decisão nova e assustadora, com a fidelidade de Deus, que era antiga e provada. Não tem pressa, não tem pânico. O que existe é uma pausa sagrada. Ele para, ele adora e ele escuta. E no silêncio daquela adoração, Deus responde. E a sua palavra chega como um eixo que coloca tudo no lugar. A primeira frase não é uma ordem, é um consolo. Não temas. Deus primeiro cuida do medo de Jacó. E a promessa que vem depois redefine a jornada inteira. O futuro não está preso a um lugar, mas a uma presença. A grande nação não ia brotar em Canaã agora, mas ia ser forjada no improvável Egito, porque o próprio Deus desceria junto. O que vem a seguir no texto é aquela parte que, sejamos honestos, a nossa pressa moderna nos tenta pular. Uma longa lista de nomes. Mas aqui, essa genealogia é como um bordado divino, feito ponto por ponto. Não é uma lista fria, de jeito nenhum. É o próprio Deus mostrando que cada fio, cada vida naquela caravana era conhecida, amada e essencial para o seu grande plano. E o número final 70, isso está longe de ser um acaso. Na linguagem da Bíblia, o número 70 tem um peso. Ele evoca perfeição, totalidade. Era o embrião de um povo completo. Deus não estava apenas movendo uma família, ele estava, na verdade, semeando uma nação e, na sua soberania, já preparava o palco para o futuro êxodo muito antes da primeira corrente ser sequer forjada. Essa é uma verdade que grandes pensadores cristãos como John Wesley perceberam muito bem. Enquanto Jacó estava focado na próxima parada, na sobrevivência imediata, Deus estava tecendo a tapeçaria das gerações. O plano divino tem uma perspectiva muito, muito mais ampla que vai além dos nossos prazos e das nossas ansiedades. E então, o momento que a alma esperava. O reencontro. O abraço de um pai que chorou por décadas a morte de um filho. As lágrimas que rolam no rosto de Jacó e José não são só de alívio, sabe? Elas são a confirmação visível de uma verdade que era invisível. São o selo de que, mesmo nos anos de silêncio, de dor, de aparente abandono, a mão soberana de Deus estava regendo cada nota da história. Quando a gente se afasta um pouquinho da cena, a gente enxerga algo extraordinário. A história de Jacó não é um evento isolado. Ela revela um padrão divino, quase como uma assinatura de Deus em toda a história. Ele não é um Deus que aponta o caminho do alto de uma montanha distante. Ele é o Deus que desce e caminha junto. O teólogo João Calvino percebeu isso com uma clareza impressionante. A fé de Jacó precisava amadurecer, ser libertada. Ele precisou aprender que a segurança da promessa não estava cravada na terra de Canaã, mas na palavra daquele que a fez. A verdadeira terra prometida é a fidelidade de Deus. E Agostinho de Hipona, então, leva esse pensamento ainda mais longe. Ele enxerga em Jacó a figura de todo o povo de Deus. Somos todos peregrinos.
A nossa jornada aqui não tem como destino final um lugar geográfico, seja uma Canaã de bênçãos ou um Egito de provas. O nosso destino é a cidade eterna de Deus. Mas talvez quem resume essa verdade do jeito mais direto e consolador seja Charles Spurgeon. A grande mensagem de Gênesis 46 e de toda a Bíblia não é a promessa de uma jornada sem vales, mas é a certeza de uma presença em todos eles. Eu descerei contigo é uma garantia muito mais poderosa do que qualquer promessa de facilidade. E esse padrão do Deus que desce, ele encontra seu ponto máximo, sua expressão perfeita em Jesus Cristo. A história de José, de um jeito tocante, é um prenúncio do Evangelho. Assim como José, Jesus veio antes, ele desceu, ele sofreu, ele preparou um lugar e agora ele nos convida para sua família. Ele é o José maior, que desceu não apenas ao Egito, mas ao nosso mundo, para nos resgatar. Tudo isso nos leva, então, a uma reflexão final. Como é que a jornada de Jacó ilumina a nossa? Como essa promessa, feita há milênios, se torna um chão seguro para os nossos pés hoje? Bem, essa história nos convida a recalibrar a nossa definição de promessa. A promessa divina não é a ausência de dificuldades, mas é a certeza da companhia. Não é a eliminação do medo, mas é a voz que sussurra, não temas, bem no meio dele. Isso nos ensina algo que é paradoxal, mas muito profundo. Às vezes, o caminho para o cumprimento da promessa envolve uma descida, um movimento para um lugar que a nossa lógica chamaria de retrocesso. Essa descida ao Egito, que pareceu o fim do sonho, era, na verdade, o único caminho para que ele se tornasse realidade em toda a sua grandeza. No fim das contas, o verdadeiro descanso de Jacó não estava na terra fértil de Gosém. A paz que finalmente acalmou seu coração cansado não veio só do abraço do filho que ele reencontrou. O verdadeiro alicerce da sua paz, a âncora da sua alma, estava naquelas 3 palavras que mudaram tudo. Eu irei contigo. E essa é a verdade que atravessa os séculos, desde Gênesis 46 até o nosso coração hoje. O caminho à nossa frente pode parecer estranho, incerto, até mesmo assustador. Mas quando Deus vai junto, até o caminho estranho se transforma no único caminho seguro.